Boa tarde. Declaro aberta a sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 17 de outubro, às 14 horas. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa querida colega Laudenice, que vem aqui contribuir com a sua dedicação, com a sua competência e com o seu conhecimento para contribuir para os trabalhos, para enriquecer os trabalhos aqui da nossa primeira turma. Então, é o primeiro registro que eu gostaria de fazer na abertura da sessão. Gostaria de registrar também uma felicitação ao nosso advogado trabalhista, presidente da OAB, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, que foi agraciado pela Câmara Municipal de Varginha com o título de cidadão vargiense. Também gostaria de fazer esse registro. E mais outro registro, um voto de felicitação à ministra Cátia de Magalhães Arruda, ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência está coordenando, coordena lá a questão do combate ao trabalho infantil nacional e está promovendo um evento agora, essa semana. Então, gostaria de registrar, né, essa felicitação à Sua Excelência e também ao nosso colega desembargador Ricardo Tadeu, do TRT do Paraná, que também participa do evento, também estendendo a ela. E também, vou estender as felicitações também à professora Gabriela Delgado, que também participa também. Então, vamos fazer o registro. Mais algum registro para ser feito? Presidente, se me permitir rapidamente, sem querer atrapalhar o andamento dos trabalhos, em primeiro lugar também eu queria dar as boas-vindas à juíza nobre, querida, de longa data, Laudenice, de quem eu tive a honra de ser professor na Faculdade de Direito Milton Campos, e ela sempre muito estudiosa, dedicada, interessada pelo direito do trabalho. Tem uma tia que, na época, ainda não sei se mas era muito atuante na primeira instância, que era a doutora Elci. E ela não apenas trabalhava com ela, a partir de uma certa época passou a trabalhar com ela e aprender, porque é uma advogada muito dedicada e brilhante, mas a doutora Laudenice era aquela estudante que enxergava o que queria e sabia o que queria. Ela não só era uma aluna excelente, não só na minha disciplina, mas nas outras disciplinas também, assim como se interessava por uma bibliografia extra, estava sempre perguntando sobre um tema muito curioso, porque inteligente como tinha essa marca e essa característica. Quando foi aprovada no concurso para juiz, não me causou nenhuma surpresa, porque sabia e sei da capacidade, da inteligência, da dedicação. Então, queria desejar muito sucesso nessa turma, trazer a experiência que Vossa Excelência tem da primeira instância e que nós, com o passar dos anos, vamos perdendo, e os colegas que vêm mais jovens, mais atuantes na primeira instância, têm essa característica também, trazem as novidades e com eles nós aprendemos. Então, tenha certeza que eu, pessoalmente, muito aprenderei com Vossa Excelência. E seja bem-vinda. Em segundo lugar, senhor presidente, eu queria também fazer um registro, vai ser haver a posição da foto da desembargadora Emília Facchini na Galeria dos Diretores da Escola Judicial no dia 27 de outubro. Pois não. E como eu não estarei aqui em Belo Horizonte, e ela foi assim, muito atenciosa comigo, não sei qual, mas o retrato dessa minha última gestão na escola judicial foi ela que organizou
porque se encontrava... ela que me sucedeu, foi isso mesmo. Eu saí da escola judicial, não só da escola judicial, mas da segunda vice-presidência. Ela me sucedeu, então ela que também adotou todo o cerimonial e organizou para a inauguração, a posição do meu retrato lá. Eu gostaria muito de estar presente, mas como eu não estarei em Belo Horizonte, eu gostaria de fazer esse registro. E, finalmente, tenho recebido livros essa semana, e eu falei, semana passada fiz 2 registros, mas não poderia deixar de fazer o último registro. Eu recebi uma publicação do ministro Maurício Godinho, da professora Gabriela Neves Delgado, CLT acadêmica e profissional, é uma CLT organizada, não só da legislação contida na consolidação, mas também toda a legislação trabalhista esparsa, com referência às súmulas, às OJs, com quase 2.000 páginas. Então, eu queria fazer também esse registro, felicitações, desejar muito sucesso ao ministro e à professora. Senhor presidente, nossa adesão também em todos os registros. Eu agradeço aos senhores, né? Os ensinamentos do professor Renaud ficaram gravados para sempre e vou contribuir com as nossas experiências de primeira instância, mas mais do que isso, vou aprender muito com os senhores e levar os ensinamentos para a primeira instância também. Obrigada. Obrigado. Bom, então, a senhora secretária, para pregão dos processos, observando-se a ordem regimental. Pode ser. O primeiro processo é da sessão do Dr. Zé Eduardo, é sustentação oral à distância. O Dr. William Araújo está nos ouvindo? Sim, boa tarde, ouvindo. O primeiro processo é o 10.511/2015, agravante JRF Produtos Agropecuários e Douglas Barcelos Neves. O relator é o Dr. Zé Eduardo, doutora Cecília é a segunda votante e Dr. Renaud é o terceiro votante. Inscrito Dr. William Araújo Santos pela reclamante. É o número 8 da pauta. Estou com a palavra. 8 da pauta? O PJE? É PJE, Jocélia? Esse aqui? Você falou William? Ah, tá. Bom, eu sou relator nesse processo. Nós vamos dar preferência regimental, porque é sustentação oral à distância. E, bom, eu vou diretamente à conclusão. Eu conheço do agrado de petição, no mérito, nego-lhe provimento. Inscrito para sustentação oral. O doutor William Araújo Santos, pelo reclamante, a quem concedo a palavra, consultando se aguarda a primeira divergência. Aguarde divergência, excelência. Vou saber se, de fato, será necessário sustentar, né? Pois não. Então, doutora Cecília. Eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Também acompanho Vossa Excelência. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Agradeço a atenção, excelências. Então, obrigado, doutor. Tenha uma boa tarde. Boa Obrigado. tarde. Não, vamos adiado. Então, o próximo agora é a sessão de adiado do Dr. Zé Eduardo, que tem só um processo. É o 10.672/2016, agravante Flávio Vilhena de Sales Dias e agravado Centro Educacional de Formação Superior. O Zé Eduardo é o relator. Está presente o advogado desse processo? Ou a parte? Flávio Vilhena de Sales, professor Flávio Vilhena, está presente? Pois não. Bom, já houve sustentação oral de ambas as partes aqui na sessão anterior. Eu havia proferido o voto no sentido de
negar provimento. Mas a sustentação oral me fez repensar a questão a partir de outro ângulo, né? Pois me pareceu que houve a figura do atentado processual, porque foi determinado uma reintegração com antecipação de tutela pelo primeiro grau, decisão essa que foi confirmada em segundo grau, inclusive a antecipação de tutela confirmada também em segundo grau. A faculdade, né, Faculdade Milton Campos, recorreu para o TST, mas com o pedido de cumprimento da antecipação de tutela, de uma execução provisória, a faculdade cumpriu a antecipação, reintegrou, consultou o conselho e novamente dispensou o professor. Mas, estando pendente o processo no TST, me parece que houve uma modificação no estado de fato. Realmente houve uma modificação no estado de fato do processo, porque, sem abrir mão do recurso para o TST, houve essa nova dispensa. Então, eu estou pedindo vênia para reformular o meu voto. Então, eu estou conhecendo o agravo de petição e, no mérito, eu estou dando-lhe provimento para determinar o cumprimento da tutela provisória já concedida com a reintegração do agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária equivalente a R$1.000, a contar da publicação do presente acórdão, com o pagamento dos salários vencidos, esses últimos no prazo de 10 dias, sob pena de ser o agravado proibido de falar nos autos e incurso nas demais sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 77 do CPC. É o meu voto. Desembargadora Maria Cecília. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Desembargador Renaud. Também acompanho Vossa Excelência. Bom, então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo é a sessão do Dr. Renaud. Então, agora os processos eletrônicos, PJE da relatoria do desembargador Luiz Otávio Linhares Renaud. É o número 34 da pauta, 11.667/2014, recorrente Gleison Valério da Silva e de ITEC do Brasil, da ITEC do Brasil, Indústria e Comércio Limitada. Doutor Renaud é o relator, doutora Laudenice é a segunda votante, e doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrita, doutora Daniela Alves, pela reclamada. Com a palavra o relator. Senhor presidente, o processo é da primeira vara de Betim, a sentença da juíza June Baião Gomes Guerra. As partes recorrem. O ponto central é uma discussão em torno da responsabilidade trabalhista por dano moral e por dano material. Mas, de qualquer maneira, ao examinar o recurso da reclamada, há uma preliminar de inépcia da inicial que eu estou rejeitando com fundamento no artigo 840 da CLT. Estou entendendo que estão preenchidos os requisitos para deflagração do pedido e exame, tanto pela primeira instância quanto pela segunda instância. Quanto às horas extras, a discussão envolve o banco de horas. Eu analiso a matéria sob a ótica da prova juntada, ou com base na prova juntada, os cartões de ponto, do ID, página 7, E7B 15154A, analiso o documento, as marcações, e eu estou, com a devida vênia, entendendo que a juíza analisou a matéria corretamente e, por conseguinte, desprovendo o recurso. Quanto aos recursos
de ambas as partes, porque envolve, por assim dizer, o núcleo mais palpitante do processo, que é o acidente de trabalho, a indenização, eu já falei, por danos morais, materiais e estéticos, os valores relacionados com a indenização. A reclamada até sucessivamente pugna, no caso de ser mantida a condenação, que sejam minorados os valores fixados, ao passo que o reclamante pretende as respectivas elevações. Eu analiso a matéria sob a ótica do artigo 2º da CLT, entendendo como tem sido mencionado frequentemente nessa turma, tanto por Vossa Excelência, quanto pela desembargadora Maria Cecília, quanto pelo desembargador Emerson, que a expressão contida no caput do artigo 2º da CLT, quando determina o estatuto que a empresa, que é a empregadora e que ela que assume os riscos da atividade econômica, esses riscos vão além da atividade econômica e envolvem também, muito bem falado aqui na última sessão e tratado pelo desembargador Emerson, no âmago da atividade produtiva da empresa, existem outros fatores que são relevantes, como a saúde do trabalhador e a segurança. O risco, portanto, ele está à látere do ambiente de trabalho. Eu analiso, portanto, a matéria também em seguida, quanto ao acidente que ocorreu no dia 20/11/2012, isso é incontroverso, no qual o reclamante sofreu lesão com perda do terço da falange distal do dedo indicador direito, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico com amputação parcial, tendo laudo pericial do perito Dr. Felipe Rocha Henriques Ramos, apresentadas conclusões que eu transcrevo do ID D000B0AE, página 16. Não há necessidade de eu fazer leitura, porque se encontra nos autos e a ele eu faço remissão expressa. Estou entendendo, portanto, que ocorreu o dano consubstanciados nas sequelas já mencionados e incapacitando temporariamente o reclamante durante o afastamento previdenciário com a percepção do auxílio-doença acidentário, espécie 91, e atualmente de forma permanente e parcial 1,67%, e pelo que se justifica, no meu modo de ver, o entendimento da adulta juíza de primeiro grau, já que presente um nexo causal. Por essas razões, eu analiso também a questão dos critérios, da percentual da depreciação sofrida, e estou entendendo que é razoável a determinação do pagamento em parcela única no valor de R$ 12.650,24, considerados a idade do reclamante, 32 anos. São aqueles critérios que nós adotamos, né? E que são até por uma tabela fornecida por Vossa Excelência, que nós tentando adequar o salário que eu menciono, que é R$ 1.421,20, a idade média de vida, expectativa, e aí eu encontrei, com base nesses elementos, esse valor. Então, senhor presidente, a minha conclusão é no sentido de conhecer, rejeitar a preliminar de inépcia quanto ao recurso interposto da reclamada, negar-lhe provimento. De ambos, e também, e por fim, eu também estou entendendo que o recurso do reclamante não merece provimento. É o voto. Inscrita para sustentação oral, a doutora Daniela Alves, a quem concedo a palavra. Obrigada, Excelência. Eu gostaria só de fazer algumas observações aqui diante do voto, pedindo vênia, inclusive, insistindo nas razões de recurso ordinário, porque a empresa entende que, nesse caso, o nexo de causalidade ele foi dado como mera presunção e as indenizações por danos morais, nesse caso, não seriam cabíveis, porque há prova nos autos de que o reclamante ele recebeu
todos os treinamentos, ele foi treinado para estar manuseando aquela máquina específica. E, em relação às indenizações, não houve prova da ofensa moral, nesse caso, não houve a lesão, inclusive, que ele sofreu no dedo foi mínima, e, quanto aos danos materiais, não houve perda da capacidade laborativa do reclamante. Então, fiz apenas uma síntese mesmo, porque foi bem exposto, mas eu peço vênia e peço para que seja reformada a sentença nesse ponto, decotando a condenação da empresa ao pagamento das indenizações arbitradas e, caso não seja este o entendimento, que todas elas sejam, ao menos, minoradas. É o que se espera. Doutora Laudenice, o relator já fez as considerações. Se quiser agregar mais alguma coisa. Não. Na verdade, no data vênia, né, nós temos aqui na turma enfrentado isso em todas as sessões, não é apenas nesse processo, mas em vários processos, a questão da culpa, que se alega muitas vezes, da culpa exclusiva do empregado. Repetir aquilo que o desembargador Emerson tão bem expôs aqui na última sessão, e que foi uma aula, essa questão do risco à latere, né, que está no âmago da atividade da empresa. E o dano, a responsabilidade, ela chega a ser quase que em res ipsa, né, que nós temos adotado esse entendimento aqui na turma. Então, eu peço vênia e mantenho a proposta de voto, senhor presidente. Doutora Laudenice. Eu acompanho o voto do relator. Eu sou o terceiro votante nesse processo, eu peço vênia também a sustentação oral, mas eu também estou acompanhando o voto do relator. Então, assim, a unanimidade decide nos termos do voto do relator. Obrigada, bom trabalho a todos. Igualmente. O próximo processo é o processo físico. É o 18 da pauta. É o 18 da pauta, 1822... É o único físico. Isso. 1822-2014, procedência 18ª Vara de Belo Horizonte. Sim. Recorrente Life Center, Sistema de Saúde, S.A. e Adriana Borges Henriques. Relator é o doutor Luiz Otávio Renault, doutora Laudenice é a revisora e doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrita, doutora Ana Carolina Correia, pela segunda recorrente. É o 18 da pauta. Com a palavra o relator. Sentença da 18ª Vara, da juíza Lilian Piovesan. Eu estou conhecendo do recurso. Há uma convergência de matéria no que se refere ao adicional de insalubridade, recursos do reclamado, da reclamada e da reclamante. Eu analiso a matéria. O juízo de origem, acompanhando a conclusão do laudo pericial, reconheceu ao reclamante o direito ao adicional de insalubridade no grau médio a incidir sobre o salário mínimo por todo o período. A reclamante sustenta que a discussão, o recurso da reclamante, é a pretensão de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre a remuneração. Eu estou analisando a matéria com base no laudo pericial, conclusão do perito, folhas 233, e também o esclarecimento dele anteriormente, a folha 229. No desempenho das atividades do dia a dia, a reclamante estava em contato com pacientes diversos capazes de transmitir as mais variadas infecções que recebiam atendimento de diversas especialidades e realizavam exames nos consultórios e laboratórios do hospital. Em conformidade com o que dispõe, aí já é a conclusão do perito, ficou caracterizada a insalubridade durante todo o pacto laboral em grau médio por agentes biológicos, anexo 14, NR 15. Eu, com base também nessa prova, não encontrando nenhum outro elemento que pudesse infirmar a conclusão do perito, eu estou confirmando a sentença nesse aspecto. Quanto ao recurso do reclamante, sempre que na quarta turma, ainda
no tribunal, quando eu integrava a 4ª turma, nós tínhamos lá um entendimento que o adicional de insalubridade devesse ser calculado sobre a remuneração. Depois, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a matéria e a súmula também do nosso regional, a súmula número 46, a matéria ficou pacificada, nem que seja por uma questão de disciplina. Quanto ao recurso do reclamado, envolvendo o salário e substituição, eu também estou entendendo que razão não lhe assiste. Eu estou, prova testemunhal, faço menção a ela, um depoimento da testemunha que, como a juíza, também me convenceu. E o recurso do reclamante do acúmulo de função, ele está pretendendo a reforma da discussão, pretendendo um novo acúmulo, que eu estou negando provimento. Ainda há uma discussão dos reflexos dos salários substituição, que eu estou determinando os reflexos, conforme postulados, honorários advocatícios, negando provimento. Em conclusão, conhecendo de ambos os recursos, no mérito negando provimento ao recurso da reclamada e dando provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação dos reflexos do salário e substituição em 13º salário e férias 1/3, conforme se apurar em liquidação por cálculos mantido o valor da condenação. Inscrita para sustentação oral, a doutora Ana Carolina Correia Gomes, a quem concedo a palavra. Boa tarde, doutos desembargadores federais. Boa tarde, ilustre presidente. Ao contrário do exposado na respeitável decisão, a prova oral confirmou robustamente que houve acúmulo de função. A recorrente inicialmente foi contratada para o setor de recepção, no qual recepcionava os pacientes, solicitava os documentos necessários para admissão de consultas e encaminhava os mesmos para a área de espera. Após 3 meses da sua admissão, que foi comprovado por prova testemunhal e até mesmo pelas fichas financeiras acostadas aos autos, realizou atividades que ultrapassavam tal cargo, exercendo até mesmo funções de setores diversos, como check-up executivo, call center e setor administrativo, que em nada possui correlação com a sua função de recepcionista, o que merece ser reformado neste aspecto. O doutor relator já fez suas considerações, gostaria de agregar mais alguma coisa? É uma questão de análise da prova, né? Como sempre. Eu também cito o contrato de trabalho do reclamante, da reclamante, né? Eu mantenho a minha proposta como encaminhada, senhor presidente. Doutora Laudenice? Acompanho. Eu peço vênia à sustentação oral também, eu estou acompanhando o voto, e assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Boa tarde, bom trabalho a todos. O próximo é a sessão do doutor Zé Eduardo. Número 4 da pauta. PJE. É do PJE, isso. Sessão do doutor Zé Eduardo. É o número 4, é o 10.215/2016. Recorrente Saritur, recorrido União Federal. Inscrito Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno pela reclamada. Bom, eu sou o relator nesse processo. A questão aqui é sobre cotas para pessoas com deficiência. Peço vênia para ir diretamente à conclusão. Eu estou conhecendo do recurso ordinário, no mérito, nego-lhe provimento. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, a quem concedo a palavra. Boa tarde, senhor presidente e demais componentes da turma. Realmente, essa questão é uma ação de anulação de
auto de infração, em que realmente o escopo é esse mesmo, é a questão do preenchimento das vagas de PCDs, né? Inicialmente, a empresa tem a colocar aqui que não se pretende, com essa anulação, que ela deixe o dever de fazer o cumprimento da parte dela, né, nessa questão do preenchimento das cotas. Porém, a questão aqui que se discute é a punibilidade da empresa em razão dela ter feito todos os esforços para fazer essa contratação e não ter encontrado esse pessoal no mercado para cumprir essa cota. Inicialmente, o juiz entendeu que uma única testemunha não seria capaz de ir contra a fé pública do auditor fiscal. Só que eu coloco aqui que, em momento nenhum, a questão da prova foi contra o auditor fiscal, porque a empresa não nega que não cumpriu. O auto de infração, a capitulação dele, é simplesmente que a empresa não cumpriu as cotas. A empresa não nega isso. A prova foi no sentido de que, apesar dela não ter conseguido, ela não conseguiu porque, apesar de todos os esforços dela, ela não encontrou pessoal nessas condições. E vai mais, o juiz entendeu que uma prova única não poderia comprovar tudo que a empresa falou. Ou seja, entendeu que haveria necessidade de uma prova documental. Data vênia, nós batemos muito nisso aqui, inclusive como empresa, até discussão não só nessa turma, como em outras, e em casos em que uma única testemunha é capaz de desconsiderar completamente todos os cartões de ponto de uma empresa. E tenho visto isso muito, e vejo os juízes presos nisso, em razão de falar, não, mas estamos presos porque a testemunha falou. E muitas vezes umas coisas absurdos que a gente ouve aí, de tempos à disposição antes de início de jornada de 30, 40 minutos, cada vez eles vão aumentando mais, mas estamos presos à prova. Nesse caso, realmente, a empresa não juntou documentos, por exemplo, de que fez convênios com empresas para apresentar esse pessoal. Mas data vênia, nada impede que qualquer contrato seja também de forma oral, pode ter sido por um telefonema, procurando o pessoal, se disponibilizando a empresa para esses candidatos. Não existe necessidade de prova documental para esse tipo de coisa, para convênios. E outra coisa, a empresa demonstrou a questão de fazer propaganda para esse pessoal, para esses candidatos na empresa. E mais, foi feita também a prova da dificuldade da empresa em contratar, porque muitos desses PCDs comparecem na empresa e largam o processo no meio, muitas vezes por falta de salário baixo. Também eles também geralmente não têm muita capacitação, desculpa. E também a questão de, muitas vezes, também, porque nós estamos falando aqui de empresa de ônibus, em que 60%, 60%, 70% dos empregados são motoristas. Tem muita gente na manutenção também. Então, isso também restringe muito a dificuldade de achar gente capacitado para esse tipo de atividade. Toda essa prova foi feita através da testemunha. E, reitero, não existe, nesses casos, a questão da necessidade da prova documental. Não é o caso de prova que a lei exija a prova documental para fazer esse tipo de comprovação. Então, a empresa reitera isso, e até lembro mais também, por exemplo, num caso, lembro desse exemplo também, que eu acho interessante. No caso que a gente vê muito aí, aqui na Justiça do Trabalho, se reconhecer o vínculo. Uma única testemunha vem aqui e afirma que viu o empregado trabalhando e esse vínculo é consolidado. Quando sabemos que, por exemplo, o INSS só aceita essa comprovação do vínculo
quando existe pelo menos um início de prova documental. Ou seja, a Justiça do Trabalho ela tem entendido, pelo princípio da primazia da realidade, que o depoimento de uma testemunha ele é forte. E não há a necessidade, então, para o reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho, desse início de prova documental. Eu acrescento ainda que também documentos médicos que o juiz levantou lá, que a empresa poderiam ter juntado, demonstrando que os empregados não estavam aptos para uma função. Eu lembro que esses documentos são sigilosos. A empresa não pode chegar aqui e apresentar um documento de uma pessoa que ela está incapaz para exercer uma atividade. De repente, nós estamos fechando o mercado para ele. Ele descobre que nós juntamos uma documentação aqui, o guria mesmo vai pedir um dano moral e tal. Mesmo porque são documentos médicos e ficam com os médicos e não com a empresa propriamente dita. Com relação a isso tudo, então a empresa entende que a questão aqui é da qualidade da prova e não da quantidade. A empresa, e eu que estava nesse caso, nessa audiência, levou até mais de uma testemunha, mas todas as perguntas, tudo, a prova que a empresa interessava fazer, foi feita por aquela testemunha. Sentiu-se que não havia necessidade de nenhuma outra prova, tanto que a pessoa que estava acompanhando pela União sequer fez nenhuma pergunta. Verificou-se também, então, que realmente essa prova foi feita. Então, o simples fato, reitero aqui, que foi o fundamento da sentença para não entender que a empresa se esforçou, foi o fato de ser uma única testemunha. E data vênia, repito, a questão aqui é a questão da qualidade e não a quantidade. Lembrando que não é o caso de exigência legal de prova documental. Então, nesses termos, a empresa entende que tem que ser dado provimento ao recurso dela para, ainda que se mantenha o dever, como tem se entendido a jurisprudência, da empresa fazer esse preenchimento, da qual a empresa não foge disso, mas a punibilidade, nesse caso, não há como ser mantida, já que esse esforço dela fazer a contratação se demonstrou, apesar de não ter obtido êxito. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Paulo Tarso. A questão, a nossa análise, minha análise, no meu voto, está focada não tanto para essa questão dessa testemunha, porque me parece que, a partir do momento que o Brasil passou a ser signatário da Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, a convenção chamada Convenção de Nova York, houve uma mudança, a partir de então, houve uma mudança significativa. A gente pode pensar num novo paradigma na questão da inclusão, a partir do artigo 27 da Convenção, que impõe o dever, uma responsabilidade social, não apenas de cumprir no que toca à cota, mas de oferecer, aí que sim, que muda o paradigma, de oferecer um ambiente de trabalho acessível e inclusivo. Por que que acontece? As empresas abrem essas vagas, anunciam, fazem contatos, convênios com empresas, mas existe um ambiente na empresa totalmente despreparado para receber essas pessoas. E essas pessoas não vão trabalhar ali porque a empresa não oferece condições. Ou seja, ela não tem, realmente, ela publica, mas acaba sendo, ou convênios, acabam sendo coisa para inglês ver, porque, efetivamente, ela não toma uma atitude afirmativa nesse sentido. Então, o que tem que ser feito? Tem que preparar a empresa, tanto as rotinas de trabalho, tanto como o ambiente do trabalho. Esse é um novo paradigma, a partir da Convenção.
E é impressionante que a nova lei brasileira de inclusão, né, a Lei 13.146, dedica um capítulo integralmente à inclusão no trabalho, né? E nesse sentido, inclusive, impondo a obrigação de tecnologia assistiva, de preparar esse ambiente, de oferecer condições competitivas às pessoas com deficiência, de que elas tenham condições competitivas com outras pessoas para preencher, para a inclusão. Então, é um novo marco legal, um novo marco constitucional, porque a convenção passa a ter patamar constitucional, porque ela foi aprovada com 3/5, né? Então, ela tem patamar constitucional de direitos humanos. Então, esse é um novo paradigma que agora nós vamos transcender essa discussão. Olha, fiz convênio, publiquei anúncio, essa questão. Então, a questão realmente, preparou o ambiente, preparou as rotinas de trabalho, pelo menos para cumprir aquela cota. Evidentemente que tem que ser uma coisa razoável, como diz a lei, né? Uma preparação, tecnologia assistiva, mas é uma imposição legal agora, até constitucional, que passa a ter. Então, eu peço vênia, com essas razões, para manter meu voto. Desembargadora Maria Cecília. Com Vossa Excelência, com todas essas razões. Excelência, mas uma matéria de fato, isso não foi objeto de alegação, foi até objeto de alegação lá, mas não se comprovou. Quem teria que comprovar essa situação, data vênia? Isso, quem alegou. Quem tem que comprovar não, a empresa então tem que comprovar que preparou o ambiente. É a mesma questão, a empresa não fez a prova disso. Né? Mas, a empresa, ainda que se ela tivesse essa situação, quem diz que com isso porque a capitulação é o artigo 93. Bom, a capitulação se uma vez cumprido isso... Se tivesse cumprido isso, não quer dizer que você teria a vaga. Bom, não é questão de fato. Vossa Excelência está debatendo com o meu voto. Mas a questão é o seguinte, se tivesse cumprido isso, aí sim, poderia falar, olha, eu cumpri, preparei o ambiente e não preenchi. Aí sim, caberia esse tipo de ponderação, mas não cumprindo. Desembargador Renaud? Eu também eu fico pensando, prestei muita atenção à sustentação oral, doutor Paulo, compreendo, e mais do que talvez em outras situações, o empenho de Sua Excelência, mas eu fico pensando, seriam dois fios como se estivessem fluindo paralelamente, né? Uma questão relacionada com o ambiente laboral inclusivo e acessível, e, por outro lado, a questão sempre importante da prova. No voto de Vossa Excelência, o foco maior é nesta questão relativa ao ambiente laboral inclusivo e acessível, por força da Convenção Internacional de Nova York. Mas há também, por outro lado, e essa também seria uma questão relativa à prova, eu acho que se a empresa, num determinado caso concreto, comprovar que adotou todas as medidas para que esse ambiente laboral seja inclusive e acessível, e mesmo assim ela não conseguiu contratar, aí resvala na outra prova que a empresa está dizendo e sustentando que produziu, de que adotadas todas as medidas, e isso via a prova testemunhal, ela não teria, mesmo assim, conseguido a contratação desses deficientes para atender a norma legal. Eu vou pedir vênia, o juiz de primeiro grau, acabei de mencionar aqui, é aquele que está ali como um cardiologista, né, sentindo a pulsação do processo. O juiz de primeiro grau entendeu que a prova não seria suficiente. Vossa Excelência também, de uma maneira ou de outra, caminha nessa mesma direção. E eu também vou pedir vênia e entender dessa forma. Eu acho que aí é uma questão da robustez da prova e que muitas vezes também não tem o mesmo
o mesmo peso dos exemplos dados por Sua Excelência. Eu compreendo quando se trata de horas in itinere, muitas vezes quando se trata de uma discussão da relação de emprego, mas na relação de emprego sempre tem aquela peculiaridade do caso concreto, né? Aquele negócio que nós enfatizamos, né? O caso concreto. Mas é preciso saber se a empresa negou a prestação de serviço ou se admitiu a prestação de serviço, alegando um outro tipo de relacionamento entre as partes ou de relação entre as partes. Muitas vezes há um pequeno também indício da prova documental, por menor que seja. Então, são fatores que vão formando a convicção. E, pelo menos aqui na segunda instância, eu me baseio muito e presto muita atenção na valoração da prova pelo juiz de primeiro grau, que é aquele juiz que colhe a prova, porque eu fiz isso ao longo de 20 anos, na primeira instância, e gostava muito da audiência de instrução, porque era realmente um momento de apuração ou de tentativa da apuração da verdade. Então, eu compreendo a resignação e o empenho do ilustre advogado, mas eu peço vênia e acompanho também o relator. Assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Ok, obrigado. Bom dia. Boa tarde.